Deus entrando em seu lar. Programa Visita em seu Lar com o pastor João Luiz. Muito bom dia, meu amigo, minha amiga em Cristo Jesus. Bom dia, meus irmãos católicos, evangélicos, livres pensadores, poderosamente bom dia. Nós queremos agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele fez e tem feito no meio de nós. Tivemos, na semana que passou, uma belíssima quarta-feira, uma sexta-feira extraordinária, com as 7 unções bíblicas e um domingo fantástico, um mês quadrangular com o batismo do Espírito Santo. Eu me sinto, ao apresentar este programa e ao fazer os trabalhos em nossa igreja, com esta multidão que Deus tem nos dado, um discípulo. Jesus, no início, tinha 12 discípulos. Depois ele escolheu 40 e disse: olha, não se preocupe com nada. Entrai nas cidades, curai enfermos, limpai leprosos, ressuscitai mortos, ungindo-os com óleo em nome de Jesus. E quando eles voltaram, Jesus lhe perguntou: lhes faltou alguma coisa? E eles disseram: não, Senhor. E foi maravilhoso. Quando a gente orava, os demônios saíam, os enfermos eram curados, os leprosos eram limpos e os milagres aconteciam. Depois, Jesus fala para 500 discípulos, seguidores. E nas últimas palavras suas na face da terra, ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, pisarão serpentes e escorpiões, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Então, meu amigo telespectador, telespectadora, quando nós fizemos a unção com óleo, os cultos de cura divina, de libertação, as campanhas e as cruzadas de vitória, eu volto ao passado e me sinto um discípulo. Um daqueles que Jesus disse: vai, cura enfermos, liberta oprimidos, limpa leprosos. Ou daqueles que ele diz: ide por todo o mundo, pregai a toda criatura, os sinais seguirão os que crerem. E a gente fica muito feliz ao ver os sinais seguindo aos que creem, os milagres acontecendo
nós estamos gravando muitos testemunhos de milagres que vamos mostrar aqui para você, e as multidões se aglomerando no templo da Igreja Quadrangular, ali na Ponta Grossa. Isso é muito bom. Isso é a resposta de Deus. Isso é um sinal de Cristo para a nossa vida. Mas hoje eu quero falar sobre algo muito forte que terça, quarta e quinta eu vou estar falando com você aqui da TV Farol. Nós estamos vivendo a era do crack, da droga, da morte. Esses dias eu assisti a um programa de televisão e num dia que houve 14 assassinatos, 9 foram entre jovens de 17 e 24 anos. A nossa mocidade, a nossa juventude está sendo dizimada pelo crack, pela droga, pela noia que aí está. E eu quero apresentar uma novela da vida real. Bartô, o menino que nasceu ali em Caruaru, que desde os 7 anos de idade se viciou no roubo, na cola, depois da maconha, depois das drogas injetáveis, viciou o pai, viciou a mãe, viciou as tias, matou amigos, matou irmãos. Se não me falha a memória, teve 537 prisões. O Bartô passou uma vida de sofrimento. Hoje ele tem as 2 pernas totalmente dilaceradas por procurar veias para aplicar drogas. Foi liberto por Jesus. Tem um centro de recuperação que tem a nossa participação e tem feito um trabalho tão maravilhoso que ele chegou ao Jô Soares, foi entrevistado pelo Jô e gravaram, pessoas amigas gravaram um DVD sobre a vida de Bartô. É em preto e branco porque eles quiseram retratar a história, a idade, o tempo, a cidade. Então eu quero convidar você para assistir comigo em 3 capítulos. Hoje, terça-feira, quarta e quinta. A história verdadeira de Bartô, o menino que desde criança, desde que aprendeu a ser gente, caiu nas ruas e ao terminar, você vai ver que ele encontrou Deus e que Deus opera milagres. Vamos ao primeiro capítulo da história do Bartô. Vamos assistir. Ele já foi preso 370 vezes. 370 vezes preso. Usou drogas, foi traficante, viciou o pai e a mãe. Por causa das drogas, ele matou 2 irmãos de overdose. E agora recupera e alerta as pessoas sobre o perigo dos tóxicos. Caruaru, do meu bom Jesus do monte, pra quem vive tão distante, por força do destino. Ai, Caruaru, no meu tempo de menino. Ai, Caruaru, no meu tempo de menino. Caruaru, do meu bom Jesus do monte, pra quem vive tão distante, por força do destino. Ai, Caruaru,
do meu tempo de menino. Ai, Caruaru, do meu tempo de menino. Quando eu era criança, eu deparei com um problema muito sério dentro do meu lar. Para conhecer a violência, eu não precisei ir para a rua. A violência já começou dentro de casa, porque meus pais eram alcoólatras, né? E isso foi uma grande facilidade que aconteceu dos conflitos entre meu pai e minha mãe. Eu ficava muito, sabe o que, revoltado com meu pai, ao ponto de quando eu vi meu pai tirar sangue do rosto da minha mãe, e eles chegaram bêbados e eles começaram a discutir. Eu estava no quarto. E numa dessa agressão, eu vi minha mãe sangrando e meu pai chutando a cara dela, e eu disse para meu pai que ele parasse de bater na minha mãe. Primeiro porque ela era minha mãe, segundo é que ela estava bêbada. E ele não podia estar fazendo aquilo na frente. E eu disse que se ele não parasse de bater na minha mãe, eu ia matá-lo. Eu prometi matar meu pai com 9 anos de idade. E eu resolvi sair de casa e comecei a passar grande necessidade de comida. Eu comecei a pedir esmola, né? E as pessoas começaram a me dar, uns davam e outros os agrediam, me chamavam de ladrão, certo? Porque desaparecia sempre algumas coisas no jardim, nas áreas das casas, quando eu saía. Isso foi um dos fatores que me levou a me tornar um menino revoltado, batendo nos outros meninos, sendo preso, roubando, cheirando gasolina, porque a minha primeira droga foi cheirar gasolina. A droga ela não vê classe social, né? Até porque hoje ela chega das diversas maneiras, escolas, faculdades, então são pessoas elegantes que estão lá na porta das escolas oferecendo às crianças, entendeu? Crianças de verdade, né? Como eu já atendi de 10, 11 anos, né? De famílias estruturadas, né? Então é o convite. A primeira droga eles recebem e daí em diante não tem estrutura para sair dessa situação, entra no vício. E foi aí que eu, com uma garrafa de gasolina, eu encontrei 3 meninos que já cheiravam cola. E depois comecei, junto com o grupo, dopado, a cometer alguns pequenos delitos, alguns pequenos roubos na porta da loja aqui em Caruaru. O Bató, ele era mesmo jeito para acabar mesmo, porque ele drogava todos os meninos. De 9 anos até 12 anos de idade eu fui preso 50 vezes. Um dia meu filho era menor de idade, o Bató fez um roubo numa casa de um juiz na Rua Preta e botou o Guto no meio. Mas Bató, rapaz, para que tu fizesse uma coisa dessa? Ele disse, eu fiz porque a senhora quer ser muita coisa e a senhora é muito orgulhosa. Mas que seu filho não roubou não, que ele já tá, todo mundo já está sabendo. Aí disse, chame tia aí, que era meu marido, tio, se ele pedir uma coisa, o senhor faz, ele disse, faça. Aí disse assim, vai comprar um remédio pra mim. Eu estou com muita febre. Aí meu marido foi, perguntou se podia ir. Aí ele foi, disse, não, pode ir comprar. Ele foi na farmácia, comprou o remédio mesmo, levou o copo d'água e deu a ele. Ele era um viciado daqueles que não tinha jeito mesmo. E a gente trabalhava com ele, como trabalhava com os outros, com aquele cuidado de sempre fazer o bem ao menor. Ele vivia viciado e acompanhado pelas drogas e era trazido para o juizado porque o pessoal da rua já não aguentava mais a passar e ver ele na situação que ele vivia. Era um negócio triste que a gente não pode nem dizer, porque a gente chegava, era uma situação que a gente não tinha a quem recorrer, porque não tinha solução. Muitas vezes mandava ele até para um lugar que não podia, mas a gente era obrigado a mandar para se ver livre dele, delegacia de polícia, que tinha uma cela que chamasse delegacia especial, delegacia de menores, só entrava o menor. E a gente muitas vezes mandava ele para lá para descansar um pouco. A fase da pré-adolescência para a adolescência, justamente esse período de transição, não é? Que é uma complicação absurda na cabeça desses jovens, né? Então, realmente tem o convite e tem a influência desses amigos, né? Começa com o mero cigarro, o álcool, né? Como eu sempre comparo, as drogas lícitas e ilícitas, né? Porque o álcool você vai compra. Qualquer festa que adolescente vai hoje. O cigarro também. Não precisa de uma autorização. Não precisa, eles vão comprar, então vai e começa. Eu passei a minha infância todinha ouvindo isso, que eu não tinha problema, que eu era um problema, que eu não prestava para nada, que eu não valia nada.
Não tinha ninguém para me dar a mão, apenas só chute, pontapé, tudo que acontecia no bairro. Todas as pessoas diziam, foi Bató. Se não foi Bató, ele sabe. E se ele sabe, ele mandou. De todo jeito eu estava encrencado. Por causa da mal fama, eu paguei coisas que eu não devia. Depois fui transferido para o abrigo de menor, que hoje é a FEBEM. E no abrigo de menor eu aprendi a tocar bateria. E comecei a tocar na banda do abrigo com os meninos. E começou a minha vida com 14 anos a tocar em banda de rock. Aí foi quando a coisa pintou numa noite no cigarro de maconha. Eu fumei, porque ele dizia, rapaz, quem não usa droga é otário, quem não usa droga é careta. E eu não queria ser careta, na linguagem deles, me tornei, fui provar, só para provar. Lembro que eu puxei o baseado, não gostei, comecei a morrer sufocado, e o cara que me deu o baseado ficou tão invocado comigo, que ele disse, rapaz, tá jogando a fumaça fora, meu irmão, que é isso, meu irmão, isso é ouro, e a fumaça que eu soltava, eu estava subindo para mim, ele fazia assim com a mão, pegava assim, tava aquele negócio todo, certo, e dizia, meu irmão, isso é ouro, ele pegava assim, tomou da minha mão baseado, botou na minha boca, mandou puxar, quando eu puxei, ele deu um bote na minha boca, no meu nariz, começou a matar sufocado, eu não tinha como soltar a fumaça começou a sair pelos ouvidos, certo, aquele negócio terrível, só que um negócio de 3 a 4 minutos eu senti uma sensação diferente e comecei o corpo esmorecer, e eu comecei a balançar o corpo, e a partir daquele momento eu comecei a gostar, e esse gostar me custou muito caro, me custou a minha vida e a vida da minha família e a vida da sociedade, não só em Caruaru, mas em toda a região aqui de Pernambuco. As coisas foram complicadas, porque agora eu não conseguia mais parar. Eu passei a fumar 10 cigarros de maconha por dia. Eu chorava para conseguir a droga. Ele era demais, era muito, assim, ruim, muito perverso. Meu marido foi preso dentro de Cupira por causa de Bató. Ele roubou, e com 8 dias que meu marido chegou lá, foi preso. Ninguém tinha paz, Mateus roubava, Mateus dava mamãe, Mateus exigia a mamãe comprar maconha. A polícia ia lá para casa. Naquela época era uma vida de Satanás. Agora nem tinha paz ele, nem tinha paz eu, nem tinha paz mamãe e nem papai. Ninguém ali tinha paz. Tinha o que viciasse com ele. Mas aqueles que não usassem era para sofrer. Com relação ao menino de rua, exatamente aquele menino que sobrevive nas ruas de qualquer cidade, de interior, de capital, acima de tudo, o menino de rua é um líder. O Bartô teve uma vida de menino viciado, de cheira-cola no início dos primeiros anos de vida, de cheira-cola à maconha, da maconha chegou ao pó. Ele, para mim, representa, na realidade, um modelo típico do menino de rua de Caruaru, que enveredou pelo caminho do tóxico e do crime, porque não houve, e a sociedade e os órgãos institucionais ou não institucionais não conseguiram tirá-lo em tempo hábil do convívio da marginalidade. Bem, você viu aí, a cada dia você vai ver coisas piores. É a vida real. Você jovem que está me assistindo, você mãe, você família, né, que às vezes sofre mais do que o próprio viciado, drogado, fique ligadinho com a gente esta semana e veja o final da história do Bartô, o que Deus fez na vida dele, quer e pode fazer na sua. Antes da oração do nosso programa, eu quero convidar você. Amanhã, quarta-feira, nós estamos num trabalho muito especial. As 7 chamas do Espírito. O símbolo da igreja, a menorá, que é o castiçal de 7 hastes, e ele mantém aceso as 7 chamas do Espírito de Deus. E a menorá é o símbolo da igreja.
Na semana que passou, nós ministramos sobre o primeiro símbolo, a primeira lâmpada, o Espírito do Senhor. Nesta quarta-feira, amanhã, eu estarei ministrando sobre a segunda chama do Espírito, o Espírito de sabedoria. Venha receber o batismo da sabedoria, 7:30 da noite, na igreja sede. Na sexta-feira é a unção com óleo da mirra. O que é a mirra? Eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico e eu nunca me deparei, pastor, com esta palavra. A mirra é uma essência bíblica para unção. Com Jesus, por exemplo, ela esteve no nascimento. Os magos levaram a Jesus ouro, incenso e mirra. A mirra era para Maria passar na pele do bebê, da criança, ungir, como hoje as mães fazem com loção, com óleo, com pomadas. A mirra esteve presente na morte de Jesus, quando, com o corpo totalmente dilacerado, banharam um lençol de linho branco e o corpo de Jesus foi envolvido na mirra. E no terceiro dia, quando ressuscitou, não havia um ferimento, uma inflamação, nada, apenas cicatrizes. Sua carne estava curada. A Bíblia diz que a mirra faz a pessoa ungida ser até o que ela não é. É o caso de uma jovem chamada Hadassa, que era uma prisioneira. E quando o rei começou a procurar uma rainha, ela foi ungida durante 6 meses com óleo da mirra. E no dia do grande concurso de beleza, para se escolher a nova rainha, a Bíblia diz que o rei começou a escolher entre as mulheres, mas quando viu Hadassa, aquela moça bonita por dentro e por fora, e ungida com uma unção especial, que ele não sabia, mas era a essência da mirra, ela se tornou de escrava, de prisioneira, a rainha que veio para salvar o povo de Deus, os judeus, a igreja da morte. Sexta-feira, 9 horas da manhã, 3 horas da tarde e 7:30 da noite. E para encerrar a semana, no domingo nós temos um mês quadrangular, a cor azul, que representa o céu e a cura divina. Domingo é dia de cura, 7:30 da manhã e 18 horas. E no culto da manhã, o batismo das águas, onde centenas de pessoas descerão as águas do santo batismo. E olha, amanhã, o 2º capítulo da novela da vida real com o Bartô. Vamos agora ao momento de oração. Momento de oração. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela vida, te agradecemos pela força,
Te agradecemos pelo ar que respiramos, te agradecemos porque o Senhor é conosco. E é maravilhoso sentir a sua presença. Agora, Deus, abençoa esta mãe, este pai, esta família que está assistindo a história do Bartô e que, quem sabe, está se vendo ali naquela história. Abençoa os jovens para que possam ter forças e não a droga ser mais forte do que eles, mas eles serem mais fortes do que as drogas. Abençoe os doentes, cansados, oprimidos, dilacerados, quebrados, sofridos, angustiados. Faz descer a tua unção sobre estas vidas. Senhor, a pessoa que segura em suas mãos um copo com água, que a tua bênção passe sobre esta água. Assim como o Senhor transformou água em vinho, nada em alegria, o Senhor pode transformar esta água numa bênção, numa unção. E quando a pessoa tomar, sinta calma, paz, cura e libertação. Abençoa Deus em nome de Jesus, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tome a sua água. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos dê um bom dia de trabalho, proveitoso, sereno, tranquilo, vitorioso. E amanhã estou de volta, 6 horas, pela rádio Farol FM, 6h30, aqui na sua TV Farol. Tenham todos um bom dia e até amanhã. Amanhã ele volta com mais um programa Visita em Seu Lar. Igreja do Evangelho Quadrangular, onde a bênção de Deus espera por você.